nome é Antônio Napoli e sou sócio de uma consultoria internacional que se chama Kaiser Associates. E vim aqui hoje para falar com vocês um pouco sobre a motivação, o propósito do servidor público e fazer algumas comparações para a gente compreender um pouquinho de onde o servidor público tira a sua energia, de onde o servidor público tira a sua motivação para poder realizar o seu trabalho e qual o seu trabalho, enfim, que a sociedade espera que ele vá cumprir, né? No setor privado, as motivações principais são de resultado material. Claro, você tem que gostar daquilo que você faz, mas quando você está trabalhando no setor privado, a medida do teu sucesso, em geral, é aumentar a receita da empresa, ou diminuir o custo, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Afinal, no setor privado, a gente mede resultado pelo lucro, né? Pelo saldo, aquilo que sobra entre o que entra e o que sai. E o funcionário, de maneira geral, que é bem-sucedido, ele contribuiu para essa conta. Então, se a empresa, no final da conta, é uma empresa que acaba tendo lucro, você sabe, e você contribuiu para ela, você acaba ganhando e se beneficiando junto com o crescimento dessa empresa. Mas no setor público, já que a lógica não é do lucro, né? A lógica é outra. Da onde você, então, mede o sucesso do servidor público? Qual a melhor maneira de você medir o resultado dele e da onde ele tira essa energia, da onde ele se motiva? Já que não é igual no setor privado, ele não está no setor público para enriquecer, ou ele não está no setor público para ter um sucesso material, pelo menos. E aí a gente começa a questionar um pouquinho de onde vem a motivação, né, do servidor. O servidor público, essencialmente, ele cuida de gente. O maior resultado do trabalho dele é o conjunto dos cidadãos que ele cuida de maneira geral, não importa o tema, a área, a geografia ou o tempo, né, no tempo, no espaço que ele vai atuar, ele cuida de gente. E cuidar de gente é muito diferente de trazer resultado econômico financeiro numa determinada atividade. Óbvio que para cuidar de gente, você precisa de recursos materiais. E quanto melhor uso você fizer dos recursos materiais, mais gente você vai poder cuidar. Se você atua, por exemplo, na área da saúde ou na área da educação, que são as grandes áreas, né, as áreas mais empregadoras do serviço público, você, de fato, está cuidando ou dos estudantes ou está cuidando de um cidadão que, em algum momento, vai ser objeto da saúde pública. Usar bem os recursos para poder cuidar melhor e de cada vez mais cidadãos é uma prerrogativa. Mas a motivação, então, se ela não vem do enriquecimento, ou se ela não vem da realização de uma meta material, de onde vem essa motivação? E o servidor público, diferente do funcionário do setor privado, ele tem também uma outra característica, né? Ele tende a ser mais anônimo do que do setor privado. No setor privado, quando você quer medir o seu sucesso, ou você quer dizer que você é bem-sucedido, você vai pôr lá nas redes sociais, nas suas redes sociais profissionais, você vai se vender, né? Você vai mostrar como que você é um profissional super bem qualificado, super bem capacitado. Mas o sucesso do servidor público não passa necessariamente por isso. Ele normalmente vai atuar nos bastidores, num serviço público, gerando bem-estar, cuidando de gente, usando da melhor forma esses recursos, sem necessariamente ser reconhecido pela população como aquele que está fazendo um bem, ou aquele que está prestando esse serviço. Então, ele também não recebe, de uma certa forma, um benefício, ou digamos assim, ele não recebe um reconhecimento público pela sua contribuição. O velho e bom ditado, não fez mais do que sua obrigação, né, diriam os velhos. Mas, na verdade, quando você se propõe a trabalhar no serviço público e você se propõe a cuidar de gente, a tua meta é ver alguém ser beneficiado pelo fruto do seu trabalho. E ser beneficiado naquelas atividades típicas do Estado, né? Saúde, educação, segurança, são atividades que, normalmente, quando vai tudo bem, elas não são percebidas, né? A gente só percebe que essas atividades podem não estar indo bem quando elas não estão, quando elas começam a incomodar. E aí a gente, então, começa a procurar a causa, os culpados, e querer tentar entender por que ela não está funcionando. Então, da onde tira, né? Continuo a mesma pergunta, repetindo, da onde que a gente, como servidor público, tira a motivação? E a motivação, em geral, do servidor público, ela passa por decisões pessoais, em alguns casos pela própria história de vida. Alguns têm a família toda, né, que passaram
a vida trabalhando ou servindo a sociedade em geral, e ele continua uma tradição familiar. O pai foi servidor público, a mãe foi servidor público, e ele entende as motivações e entende o que movimenta, qual é o bem-estar que você, qual é o bem-estar que você consegue perceber nas suas escolhas pessoais quando você escolheu a carreira pública. Em geral, o servidor público vocacionado, aquele que tomou essa decisão de fato de seguir a carreira pública, ele se alegra muito quando ele vê o outro tendo um bem-estar. E normalmente esse bem-estar que o outro tem, ele faz tão bem para o servidor público a ponto dele se sentir satisfeito com isso. Óbvio que ele tem que ser remunerado, ele tem que ter condições de trabalho, ele tem que ter um ambiente de trabalho adequado para poder realizar a sua tarefa. Mas a motivação mais profunda, aquilo que faz ele acordar todos os dias de manhã e avançar, ela vem de outro lugar. Ela vem de alguma coisa muito mais permanente ou muito mais marcante na sua história de vida. Talvez boa parte dos servidores públicos, e você, servidor público que está observando ou ouvindo essa pequena palestra, possa se identificar. Em geral, ele passou por alguma situação, alguma necessidade bastante impactante na sua própria vida, que ele não quer que outra pessoa passe pela mesma situação. Então, por exemplo, ele não pôde ter um bom desempenho profissional porque não teve muitas chances de estudar, né? Ou ele não teve uma vaga na escola adequada, ou ele teve que trabalhar muito cedo e não pôde se dedicar ao estudo. E ele sabe que aquilo fez falta para ele. Ele sabe que talvez para ele tenha sido já muito tarde, que ele não vai poder recuperar aquele seu caminho de vida. Mas só de ver uma pessoa podendo ter uma jornada, ou podendo ter a oportunidade de realizar o seu percurso, né, na educação, poder ter estudado, poder fazer uma universidade e poder se desenvolver do ponto de vista educacional para poder ter uma profissão dos sonhos ou do desejo, já faz com que ele sinta que ele vive num mundo melhor. Normalmente, quando a gente é pai ou mãe, e aí falo aqui para todos, até quem não é, mas é fácil imaginar isso, você tem pai, você tem mãe, que o que faz um pai e uma mãe sentir, por exemplo, que foram bem-sucedidos na criação dos seus filhos, é quando os filhos têm uma vida melhor do que a que eles tiveram, né? Então, um pai que morou de aluguel a vida toda e vê o filho podendo comprar a casa própria, ele se sente feliz pelo seu próprio filho. Uma mãe que não pôde estudar e vê a chance dos filhos poderem estudar, ela se sente vitoriosa como mãe, porque ela construiu um conjunto de condições que possibilitou que os filhos pudessem ter uma vida melhor. Como seres humanos, a gente admira e sente bem quando a gente vê que a vida evolui, que as condições de vida das pessoas que a gente ama, elas também são melhores do que a vida que a gente teve. E quando a falta é muito grande, normalmente o altruísmo da gente também é muito grande. A gente fica feliz de ver qualquer pessoa podendo ter uma vida melhor. E, na sua essência, uma hipótese para o servidor, para a sua motivação, é que ele fica feliz com a felicidade dos outros, ele fica feliz com o bem-estar dos outros, né? É uma recompensa subjetiva, uma recompensa silenciosa, mas ele sabe, né, que o quanto custou, por exemplo, para construir uma rede adequada de segurança ou para construir um conjunto de leis que nos dê a capacidade de poder exprimir nossas ideias ou proteger as pessoas ou promover o desenvolvimento de uma determinada região, de uma determinada área. Então, da onde esse propósito vem? Ele vem de uma sensação coletiva de construir um mundo melhor para as pessoas. E essa é uma recompensa dificilmente que você consegue mensurar, né? Porque depende da observação, da capacidade desse servidor poder ver da onde aquela cidade saiu, aquele país saiu, para onde ele caminhou. Por isso que é muito importante que o servidor faça de maneira regular e frequente uma avaliação não só do seu próprio caminho, como a avaliação do caminho da sua cidade, do seu país, do legislativo, do seu departamento, do órgão que você atua. Por isso que é muito importante saber também história. Quando a gente não sabe o nosso ponto de partida, dificilmente a gente sabe o nosso ponto de chegada.
E a gente, então, sempre que for começar uma carreira no setor público, a gente sempre tem que saber o nosso ponto de partida ou o ponto de partida da sociedade que a gente vai começar a cuidar, para poder medir esse desempenho e para poder saber que você está contribuindo para a construção de um mundo melhor. Diferente no setor privado, que você consegue mensurar com algumas variáveis satisfação do cliente, resultado econômico financeiro, número de clientes, né, geografia. No setor público, você pode ter algumas medidas objetivas, sim, é muito importante ter, por exemplo, número de cidadãos atendidos, satisfação do cidadão com determinado serviço, mas, de fato, a medida ela é humana, ela é menos material do ponto de vista econômico-financeiro, né? Ela é importante de fazer uso do recurso para atingir o bem-estar, para construir bem-estar, segurança, saúde e educação para o maior número de pessoas. E essa motivação você só consegue tangibilizar quando você vê um cidadão satisfeito com o serviço público, e ele satisfeito com o serviço público significa que ele mal está falando desse serviço público, né? Ele não fará um reconhecimento constante de algo que está funcionando. Só o fato de funcionar já faz com que passe desapercebido e ele possa seguir com a sua vida, produzindo, estudando, cuidando dos outros, né? A vida do cidadão comum, e onde o Estado não só cria as condições para ele poder se desenvolver, como cria as condições dele poder sonhar um futuro melhor. Então, para tentar sumarizar e tentar deixar mais claro, o servidor público, a meta do servidor público é cuidar de pessoas. E para cuidar de pessoas, ele precisa conhecer as pessoas, ele precisa conhecer a natureza humana, ele precisa conhecer muito de como que as pessoas decidem, como elas escolhem, como que elas percebem o papel do Estado, o papel dos governos, o papel do legislativo, na atuação, na manutenção de uma sociedade mais justa, de uma sociedade onde a gente possa ter esperança no futuro. Criar um caminho perfeito é quase impossível, mas o que tira a esperança de um cidadão é a impossibilidade de sonhar um futuro melhor. Muitas das vezes a gente parte de situações muito difíceis, e ainda mais em momentos como o que a gente vive, né, de crise sanitária, global, ter esperança, às vezes, não é tão fácil. E quando o servidor público consegue não só cuidar de gente, como apontar por futuros possíveis, né, que a gente melhores do que os que a gente vive hoje, ele cumpre a sua meta, que é também dar um farol, sinalizar uma esperança de construção de um mundo melhor, através não só do cidadão, mas principalmente através do Estado, da política e do papel que os políticos de fato têm como representantes dos cidadãos na construção de um mundo melhor. Então é isso, meu recado é esse. Gostaria de agradecer a presença de vocês, a audição de vocês, e bom trabalho cuidando de gente, que eu acho que é o mais importante na área pública.